Até que ponto você está disposto a ir com Jesus? Até as últimas consequências? Eu quero convidar aqueles que têm a sua Bíblia para abrir comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 21. Segunda Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Segunda Crônicas, capítulo 21, versículo 20, que diz assim: Jeorão era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E partiu para sempre, sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade. E foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Até aqui, amém? Pode tomar o seu assento. Meus amados, aqui está o relato, a história de um homem que viveu e morreu, e após a sua morte, ele não fez falta para ninguém. Ninguém lamentou a morte dele. Ninguém derramou uma lágrima por ele. Ninguém conseguiu lembrar de alguma coisa benéfica que ele fez. Ele viveu e morreu, e a sua morte foi insignificante. Foi um ser completamente desprezível, foi um ser que foi rejeitado pelo próprio Deus. E é muito triste, porque, como diz Salomão, a pessoa, ele pode viver e morrer, mas na sua morte, se ele não tiver um enterro digno, melhor ele tivesse sido abortado no dia do seu nascimento. É melhor um aborto do que levar uma vida como essa. Eu queria ler o capítulo inteiro, mas vai tomar um pouco de tempo, mas depois, se vocês quiserem, vocês leem. A Bíblia diz que Jeorão, ele foi filho de um homem bom, de um rei bom, um dos melhores reis. Aqui eu abro um parênteses para nós entendermos que não é pelo fato, às vezes, do indivíduo ter filhos, e às vezes os filhos vão para o caminho errado, não significa que os pais erraram. Não significa que os pais erraram. A Bíblia diz que teve rei que não era de Deus, mas teve filhos de Deus. A Bíblia diz que teve reis que foram maus e teve filhos bons, e vice-versa. A Bíblia diz que Samuel, por exemplo,
você encontra na Bíblia Deus ele expondo a vida de todos os seus servos. Deus ele não faz questão de esconder os pontos negativos, por melhor que a pessoa seja. Se você estudar sobre a vida de Abraão, Deus ele vai falar, Abraão, ele é tudo aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 11. Se eu não me engano, são 12 versículos dedicados somente a Abraão. Abraão foi um homem grande diante de Deus, mas teve falhas. Se você estudar a vida de qualquer outro homem, Deus ele mostra, olha, ele acertou nisso, errou naquilo. Mas quando você analisa a vida de Samuel, por exemplo, Samuel, ele era um homem sujeito a pecados, um homem pecador também. Mas a Bíblia não registra que ele cometeu algum pecado diante de Deus a ponto do pecado ser registrado. Ele foi um homem íntegro. Ele levou uma vida íntegra diante de Deus em toda a sua vida. Mas os seus 2 filhos se tornaram juízes, autoridades corruptas. Ou seja, Samuel foi um homem justo, íntegro, segundo o coração de Deus, mas os seus filhos eram canalhas, eram bandidos, se tornaram desonestos. Quem me entende? Então aqui, a Bíblia fala que Josafá, ele era um homem justo, um homem íntegro. Errou, mas era um homem bom, um rei bom. E ele fez aquilo que agradava ao Senhor. Mas, antes da sua morte, ele nomeou o seu primogênito para assumir o cargo máximo em Judá, o reinado de Judá, que foi Jorão. E a Bíblia diz que antes da morte de Josafá ele presenteou os seus demais filhos, dando cidades fortificadas, dando presentes, honrando eles. Mas a Bíblia diz que Jorão, depois que ele se fortaleceu, depois que ele se armou, depois que ele se fortificou belicamente, e depois que ele criou uma certa estrutura, ele planejou algo terrível. O que ele fez? Ele mandou matar à espada os seus próprios irmãos, para evitar disputa do trono. Ele mandou matar os familiares, mulheres, crianças, netos, filhos. Mandou matar autoridades essas que provavelmente trabalhavam na gestão dos trabalhos delegados aos próprios irmãos. Então ele mandou matar as autoridades. Então, meus amados irmãos, Jorão, ele foi um homem ruim, ele foi um homem perverso, um homem ruim, muito ruim. E este homem, Jorão, esse rei, ele permitiu que postes ídolos viessem a serem reerguidos novamente e começou a prestar cultos a essas divindades em Judá. Porque ele se casou com uma mulher, e essa mulher, ela era filha de Jezabel. E Jezabel, você já conhece um pouco da história. Jezabel, ela foi esposa de um dos piores reis também que a nação teve, que foi Acabe. Então essa mulher, corroborando com o mau caráter
que Jeorão já tinha, ela conseguiu manipulá-lo a ponto de levá-lo a um caminho mais perverso ainda, levando uma grande matança, um grande pecado que ele cometeu, e que levou ao povo a pecar contra o Senhor, levando ao povo à idolatria, ao pecado. E o Deus Todo-Poderoso, ele ficou indignado com ele. Ele ficou indignado, ele ficou irado com Jeorão, pelas coisas abomináveis que ele estava fazendo, que ele tinha feito e ainda estava fazendo. Então o Senhor Deus, a Bíblia diz assim: portanto este abandonara Yahvé, o Senhor dos seus pais. Então coisas ruins começaram a acontecer no país. Os edomitas começaram a se levantar contra a nação. Várias lideranças começaram a romper o pacto com ele, não aceitando mais a sua regência. Então começou a explodir várias manifestações, indignação por conta do povo, novas lideranças sendo levantadas porque não aceitavam mais a regência daquele ministro. Então Deus, ele permitiu que coisas ruins começaram a acontecer na vida dele. Irmãos, preste atenção numa coisa. Tudo que você faz na vida, que seja bom, que seja mal, há consequências. Amém, pessoal? Tudo que você faz. Se Deus ele fala assim: minha filha, faça isso, e você não faz, não tenha dúvida, vai haver consequências. Se Deus ele fala assim: meu filho, não faça dessa forma, e você faz, ele vai te punir. Não tenha dúvida. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com ele. Deus levantou inimigos para pleitar contra ele. E para não bastar, Deus levanta o profeta Elias. O profeta Elias não foi pessoalmente falar com ele, mas mandou uma carta para o rei. E o profeta Elias disse assim: então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias nesses termos: assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Davi, teu antepassado. Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, porque não seguiste os caminhos de teu pai Josafá e os caminhos de Asa, rei de Judá, mas preferiste o caminho dos reis de Israel e levantaste Judá e os habitantes de Jerusalém a se prostituírem mediante a idolatria, como procedeu a família de Acabe, e também mataste seus próprios irmãos da família de teu pai, que eram muito mais honrados do que tu. Portanto, Yahvé, o Senhor, mandará uma terrível praga sobre o teu povo, teus filhos, tuas mulheres e os teus bens. E terá uma grave enfermidade, irmão. Olha que coisa terrível que aconteceu com esse homem. Isto é, um tumor no ventre, que irá crescer e piorar até os teus intestinos vazarem do corpo. Meu Deus do céu. Deus usou Elias falando assim: o Senhor, você está na mira de Jeová agora. Não tem ninguém que te livre, não tem ninguém que vai te livrar agora. Agora você está enrolado, porque o seu ouro, a sua prata, as suas esposas, os seus filhos serão levados escravos, mortos. E você vai ver isso. O seu tesouro que você tanto gaba vai ser roubado pelos seus inimigos. Por quê?
Porque tem um motivo? Claro que tem. Porque você abandonou a fonte das águas vivas. Porque você abandonou o ensinamento de Davi, você não andou no caminho de Davi, você não andou no caminho do teu pai Josafá, você me abandonou. E se você me abandonou, você sofrerá as consequências. Presta atenção numa coisa. A vida é feita de decisões. Você pode decidir em certas situações, mas você vai colher. Quem está me entendendo? Vai colher. E Deus estava por aqui com ele. Ele falou assim: eu vou colocar um câncer dentro de você. Eu vou colocar um câncer no teu intestino. Você vai sentir uma dor tão grande. Irmãos, meu Deus. É muito triste, tá? Eu nunca vi ninguém pessoalmente sofrer como meu pai sofreu. Estou falando que não existe ninguém que já sofreu mais. Estou dizendo que eu nunca vi ninguém sofrer como ele sofreu. Eu nunca vi. Você tomar os remédios mais fortes e não passar dor. Urrar de dor. Nunca vi. E naquela época não tinha os paliativos que tem hoje na medicina. Não tinha. Deus colocou um câncer lá no intestino dele, que aquilo explodiu. A disenteria que ele tinha e teve, sabe, o negócio demorou 2 anos. E a disenteria não terminava, não acabava nunca, a ponto de colocar tudo para fora por trás. As entranhas saíram tudo por trás. E uma dor terrível. Ele morreu agonizando em dores terríveis. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele é justo. Ah, eu faço o que eu quero. Você faz o que você quer, até Deus quiser. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Você acha que a vida é tua. Você pensa assim. A vida não é sua nada. Você não tem nada, eu não tenho nada. Você tem o quê? Se você morrer hoje, você vai para onde? Eu fico olhando para os bezerrinhos lá. Falei assim: o que esse bezerrinho tem que eu não... O que eu tenho que ele não tem? Ele vai morrer, eu também vou morrer. Ele vai para a terra, eu também vou para a terra. Hã? Temos nada. É o Senhor que tem tudo, irmão. É o Senhor que Ele é a fonte da nossa prosperidade, Ele é a fonte da bênção. Então este homem, ele fez de tudo para provocar o Senhor Deus. Então o Senhor Deus, o que ele fez? Ele levou a ele as consequências das suas atitudes. O Deus Todo-Poderoso, Ele diz assim: então o Senhor despertou a ira dos filisteus e dos árabes que habitam próximos aos etíopes contra Jeorão. Eles atacaram Judá e, saqueando-a, levaram todos os bens que encontravam no palácio real e também seus filhos e mulheres, de modo que nenhum filho restou, senão Acasias, o mais novo. Depois de todos esses acontecimentos, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, aumentando esta dia após dia. No final de 2 anos, saíram-lhe os intestinos devido à gravidade da doença, e Jeorão morreu em meio a terríveis dores e muita agonia. Seu povo não acendeu nenhuma fogueira em sua homenagem, como era a tradição e havia feito para os seus antepassados. Então esse foi o final de Jeorão. Morreu com 40 anos. Morreu novo. E morreu sofrendo.
e na sua morte, ninguém acendeu uma fogueira, ninguém acendeu um incenso, ninguém prestou homenagens essas que eram realizadas para pessoas que assumiam o cargo que ele estava presidindo. A Bíblia diz que no Vale dos Reis ele não foi colocado, seu corpo não foi colocado, porque ele era um homem desonrado. Meus amados irmãos, que nós possamos entender nesta noite, se você partir hoje, você vai fazer falta? Alguém vai se lembrar de você? Como um indivíduo que foi uma pessoa legal, bacana, ajudador. Será que realmente nós estamos anotados, escritos no livro das crônicas do eterno Deus? Meus amados irmãos, o nosso futuro está nas mãos daquele que tem todo o poder. Ah, pastor, mas Deus ele é amor, mas ele é justiça também. Deus não apoia coisas erradas. Deus não apoia iniquidades. Não, porque Deus ele entende a minha situação. Nós temos que entender que Deus ele leva em conta a nossa fidelidade. Não peça a Deus aquilo que você não tem direito a receber. A Bíblia diz: Deus não ouve a pecadores, mas todos aqueles que ouvem a sua palavra e as pratica, este a ele ouve. Deus ele exige apenas uma coisa dos seus filhos: obediência. Obediência. Não há futuro para os desobedientes. Não há vitória para os desobedientes. Agora, há pessoas que às vezes estão dentro da casa de Deus, ou estão chegando na casa de Deus, acham que as coisas vão acontecer de uma forma aleatória, de uma coisa, né? As coisas vão acontecer sim, mas Deus ele vai provar a sua fé. Amém? Deus ele vai provar a nossa fidelidade. Deus vai colocar você diante de situações as quais você vai ter que tomar decisões entre desobedecer ou a desobediência ou a obediência. Deus ele vai te colocar à prova. E se você for colocado à prova e você for aprovado, não tenha dúvida, Deus vai recompensar você. Comigo foi assim a minha vida inteira. Na presença do Senhor. Quando jovem, quantas tentações, quantas oportunidades. Mas eu tive que decidir. Eu tive que tomar uma decisão. Eu não quero. Eu não vou ceder. Quantas pessoas interessadas e tal. Não, eu quero a fonte primeiro. Eu tenho que me fortalecer primeiro. Não, eu quero o céu primeiro. Eu tenho que ser cheio de Deus primeiro. Se eu não tivesse tomado uma decisão séria a respeito de mim mesmo, se eu tivesse cedido às tentações, eu não estaria colhendo hoje o que eu estou colhendo. A vida é assim. Então Deus ele te coloca à prova. Deus ele quer que você seja fiel à palavra dele. Amém, pessoal? Antes de você trazer a tua oferta no altar, Deus ele olha o coração do ofertante. Antes de você querer receber algo da parte de Deus, Deus ele quer saber como está o teu altar. Como que está o teu altar, o teu coração? O que você tem priorizado na sua vida? Como que está o teu altar aí? É o Senhor? É o Senhor que está lá dentro? É o Senhor? Ou é a mamon? Ou é a prostituição? Ou é o adultério? Ou é a mentira? Ou é os deuses deste mundo? Como que está? O nosso altar tem que estar santificado. Quem me entende aqui?
Imagine esse homem, meu Deus, que sofrimento. Aquele homem agonizando, saiu tudo para fora. Que coisa terrível. Não havia remédio. Não havia um remédio para poder minimizar a dor. Colocou os entranhas tudo para fora. Uma dor terrível. E pior, após a sua morte, provavelmente não está com o Senhor. Porque não há registro de arrependimento. Mas isso eu deixo na mão de Deus. Eu deixo com Ele. Porque a gente tem que ir até onde a Bíblia vai. Quem me entende aqui nessa noite? Então, meus amados irmãos, Elias, ele advertiu. Ele não tomou uma decisão, ele não tomou uma atitude, Elias, quando advertiu Acabe. Acabe, por exemplo, quando ele ouviu a palavra do profeta Elias, ele tremeu, porque ele sabia que o camarada, quando falava, meu irmão, era batata. O quê? Elias que falou? Eu estou enrolado. É Deus mesmo. O cara não abre a boca à toa, não. Quando Acabe ouviu a sentença, ele falou assim, olha, o sangue de Nabote está nas suas costas. E aonde que ele sangrou, você sangrará. E os cães beberão o teu sangue. Assim como beberam o sangue de Nabote. Essa é a sentença de Deus contra você, rei Acabe, mau caráter. E o que aconteceu? Aconteceu que ele se arrependeu, momentaneamente. Ele rasgou suas vestes, jogou cinza sobre a sua cabeça. Ah, Senhor, tem misericórdia. E Deus olhou para Elias e falou assim, está vendo como Acabe se arrepende diante de mim? Só que o arrependimento dele não foi tão durável como deveria ser. E não demorou muito tempo, ele voltou às velhas práticas. Irmãos, presta atenção numa coisa. Quantas coisas que nós já vencemos, quantas tentações que nós já vencemos ao longo da vida, mas você acabou cedendo, enfraquecendo, esfriando e voltou naquela roda viva novamente de pecado. Eu quero te dizer que ainda que o Senhor tenha te perdoado no passado, mas se você voltar às suas velhas práticas, as sentenças anteriores serão traga à baila, estará sendo colocada diante de você. Você pode fugir do homem, mas você não consegue fugir da presença de Deus. Hoje você fica incomodado, você não quer saber mais de uma igreja como essa. Não, para mim uma palavra dessa é muito dura, para mim não dá. Eu prefiro uma palavra mais light, uma palavra mais confortante. Eu prefiro mais uma palavra que venha me incendiar as minhas emoções e fazer eu entender que eu sou um grande gigante e eu posso vencer e ganhar o mundo. Se você gosta de ser enganado, mas a Bíblia diz que nós podemos tudo isso. Posso tudo naquele que me fortalece. Posso tudo naquele que me fortalece. Amém, meus irmãos? Então guarde no seu coração. Irmão, é coisa muito triste. Uma pessoa está na casa de Deus há tantos anos, mas a vida dele não vai. A vida dele não sai do lugar, é atracada. Por quê? Porque tem coisa aí. Deus está requerendo alguma coisa. Deus ele quer que você mude. Deus ele quer que você quebra os altares de Baal. Deus ele quer que você reforme o altar. Ele quer que você ajuste. Ele quer que você decida o seu amor, a sua fé para com Ele tem que ser genuína e pura. Fé é você crer. Fé não é arrepio. Ah, não, estou tendo fé, estou arrepiando. Isso não é fé. Fé é você crer incondicionalmente, crendo e tendo a certeza que a palavra de Deus, ela pode se materializar na sua vida. Isso é fé. Amém? Agora, se o próprio Filho do Altíssimo, o nosso próprio Senhor, ele foi testado, ele foi tentado, nós também seremos. Amém, pessoal? Seremos. O próprio diabo,
Ele não disse lá no deserto da tentação com o nosso Senhor? Vendo a fragilidade, vendo a debilitação, 40 dias, 40 noites sem comer. Para que tanto sofrimento? Transforma essas pedras em pães. Você tem poder para isso? Não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. E quantas pessoas têm sido tentadas a transformar pedras em pães? Quantas pessoas têm sido tentadas? Vai vender uma coisa, fala que o negócio é bom, mas sabe que o negócio é ruim. Quer passar coisa ruim para as pessoas, como se fosse boa, mas para poder tirar vantagens. Quantas pessoas? Nós temos que crer na palavra de Deus. Somente Ele tem respostas e tem também as vitórias que nós necessitamos. Então aqui, meus amados irmãos, nessa história, o Senhor Ele revela aqui: e partiu para sempre, sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade. Foi sepultado na cidade de Davi. Que coisa triste, né? Como Herodes o Grande, antes da sua morte, ele deu uma ordem para matar muita gente, para as pessoas chorarem no dia, porque ninguém também ia chorar pela vida daquele apóstata maldito. Então, meus amados, que nós possamos um dia nos encontrar com o Pai das luzes. A Bíblia diz que um dia nós nos encontraremos com Ele e os anjos de Deus, nós seremos maior do que eles um pouco lá no céu. E os anjos estarão a nosso serviço hoje, mas um dia nós estaremos com eles. Então nós somos conduzidos, intuídos e confortados e incentivados a continuar firme a nossa labuta, firme a nossa batalha e não desistirmos jamais. Amém? Não desiste. Não desiste. Não abra mão dos padrões de santidade. Não abra mão entrando por um caminho completamente distorcido. O evangelho, principalmente aqui na nossa nação, nunca foi tão distorcido como está sendo atualmente. Amém, pessoal? Quando você olha lá na Europa e você pensa assim: poxa, Europa, o evangelho está morto. O evangelho morreu. Todo mundo que eu ouço falar, pregadores que vão lá, o evangelho morreu lá. E é difícil a gente entender isso. Como que pode? Holanda, Inglaterra, Escócia, era o berço do puritanismo, Genebra, Zurique. Como que pode? Países que ali era um grande aglomerado de puritanos, de reformadores. Como pode uma geração apóstata, satânica, levada ao pecado, à libertinagem, ao mundanismo, já não creem mais na palavra de Deus? Como pode? E nós devemos abrir a nossa atenção para isso, porque o que está acontecendo hoje aqui, já aconteceu lá. Quem está me entendendo? Aconteceu lá. Quando você vai na internet, você só vê escândalos. Só vê escândalo. É pastor adulterando, é pastor roubando, é um monte de fusaca, um monte de problema. E muitas pessoas decepcionadas: não quero saber de igreja mais. Peça a Deus a direção. Se você está na igreja cujo líder é um corrupto, é um ladrão, um mau caráter, pede a Deus a direção para Deus te levar para outro lugar. Mas não fique desigrejado não, porque nós fazemos parte do corpo. Amém, pessoal? Então nós precisamos de saber que estamos tramitando no final dos últimos tempos. Estava falando para a irmã agora há pouco. Poxa, o mundo está um pé de guerra. Sim ou não? Eu não estou aqui para poder trazer uma escatologia ou datar alguma coisa. Deus me livre. Mas a Bíblia diz que a igreja ela tem que estar atenta.
Porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento e a igreja, se não estiver preparada espiritualmente, vão sucumbir. Muitos vão sucumbir porque estão vazios. Estão dentro das igrejas, mas o mundo está dentro deles. A gente olha lá em Israel, a gente vê aquela situação, aquele caos. Irã, Rússia pode entrar em qualquer momento, aquela tensão. China de olho em Taiwan. Rússia, Ucrânia. Em contrapartida, os inimigos dos Estados Unidos querendo enfraquecer economicamente os Estados Unidos em 2 ou mais guerras. A África, uma verdadeira guerra civil em vários países. Venezuela querendo tomar ali a Guiana. Então, estão confusão. E muitos crentes estão aí, perdendo tempo, desapercebidos. Irmãos, é necessário nós buscarmos a Deus. E buscarmos a Deus com fervor, com entusiasmo. Porque o que vai consolidar a sua fé, a sua caminhada e a sua chegada no céu é uma vida comprometida com Deus eterno e poderoso. Quem está me compreendendo? O mundo pode estar em chamas, como um livro de Billy Graham, um mundo em chamas. Mas aquele que está na presença de Deus, ele tem segurança. Deus, ele vai te guardar. Deus vai te preservar. Deus, ele vai te resguardar o seu caminho. E nós chegaremos em segurança no reino de Deus. Deus, ele vai tratar o mundo. Eu creio que o julgamento primeiro vai vir sobre eles lá. Sabe por quê? O julgamento que eu digo não é grande problema. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Nunca ninguém na história recebeu mais do que a Europa, como os Estados Unidos. Amém? E hoje, nós precisamos hoje de estarmos atentos. Por quê? Porque a nossa nação está passando um grande conflito. Quem me entende? Amém? Hoje você ouve uma mensagem aqui, tem outro despregando o que o outro prega, e é uma verdadeira confusão. Amém? Tem igreja para tudo quanto é tipo de gosto. Tem igreja que você chega, parece que mais uma discoteca do que uma igreja. E é uma confusão que você não tem noção. Tem igreja que tem bailão, tem igreja que tem funk, tem igreja que tem culto dos 70, tem culto dos jovens. Meu irmão, cada coisa que as pessoas mandam para mim que eu fico assustado. Festa junina. Meu Deus do céu, o que é isso? Onde que estamos? Não, pastor, nós precisamos de criar esses entretenimentos para prender o povo. Lá fora já tentaram, não funciona não. Se você não prender o povo com o poder do Espírito Santo, mais nada você prende. Amém? Não, pastor, porque o jovem, você tem que ter alguma coisa moderna, você tem que ter uma coisa descolada, você tem que ter uma coisa que venha chamar a atenção. Para se prostituir à vontade, deliberadamente, sem entender a real essência do verdadeiro evangelho. Não, meu amado. Tem que conhecer a verdade. A verdade vos libertará. Daniel, com 17 anos de idade, já estava em um país alheio, escravo, mas ele nunca se corrompeu. Ele nunca se corrompeu, nunca prostituiu. Ele nunca andou com as meretrizes que tinha lá, e poderia. José, ele foi colocado à prova. Ele poderia ter adulterado com aquela mulher casada, mas era um homem que tinha caráter, era um homem que tinha compromisso com Deus, era um homem que olhava para o céu antes de qualquer coisa. Ele poderia ter aproveitado a situação, mas ele disse, não, eu não faço isso. Por quê? Primeiramente, eu creio em Deus, eu temo a Deus. Segundo lugar, eu respeito o teu marido. O teu marido disse, eu tenho toda a autoridade na tua casa para comprar, para vender, para negociar, para administrar o que for, mas não tenho autoridade para tocar em você. Você nunca me terá. Por causa daquela fidelidade, pagou um preço muito grande, ficou 13 anos preso, mas depois disso Deus colocou ele lá no pódio, lá no palácio, como o segundo homem mais importante de todo o mundo antigo. Será o que estamos dispostos a fazer em nome de Deus? Misael, Ananias e Azarias, sabe quem é? Não, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 jovens que relutaram e questionaram e não obedeceram à lei do homem. A lei do homem.
A lei do homem. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que obedecer sim às leis dos homens, mas se tiver coerentes com as leis de Deus. Pedro disse, é melhor obedecer a Deus do que a homens. Amém? Se prostre perante essa imagem, jamais. Nós vamos te matar, punição, seja o que for. Eu quero falar para o senhor, imperador, com todo respeito, quero falar para o senhor, para a gente resumir e encerrar esse papo. Ainda que Deus não nos livre, nós não nos prostraremos. Até que ponto você está disposto a ir com Jesus? Até as últimas consequências? Até as últimas consequências? Cipriano disse que os verdadeiros cristãos, eles andam e vão até as últimas consequências, mas os cristãos falsos não estão dispostos a caminhar com Cristo e se tornarem verdadeiros mártires. Por isso, Deus, Ele quer que nós entendamos que ainda que a nossa vida venha correr perigo, mas em toda a história do cristianismo nós entendemos, como Tertuliano também afirmou, o sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Que nós possamos morrer como homens, que nós possamos morrer como servos, fiéis a Deus. Que você não venha voltar para trás por causa de um probleminha qualquer, ou por causa de uma lutinha qualquer. Se você está sofrendo em nome de Cristo, glorifique a Deus por isso. Bem-aventurados sois vós, quando perseguidos e caluniados por causa da minha palavra, porque grande é o vosso galardão no meu reino, diz o Senhor. Então, meus amados irmãos, este profano, Georão, ele colheu, e foi duro para ele, foi muito duro para ele. Então não tenha dúvida que o nosso Deus, como diz uma mensagem de Jonathan Edwards, o pecador nas mãos de um Deus irado. Quem já ouviu essa mensagem? Não? Nunca ouviram, não? Então ouça. Em vez de você ver TikTok, Kawaii, sei lá o que mais, procurando namorado em redes sociais, pega lá no YouTube, O Pecador nas Mãos de um Deus Irado, com Jonathan Edwards. Quem foi Jonathan Edwards? Foi um dos maiores evangelistas e avivalistas na história do cristianismo. Há quem diga, depois de Paulo, não houve um erudito tão elevado como ele. Um grande puritano americano. Uma mensagem dele, essa mensagem, eu tenho ela escrita, o pecador nas mãos de um Deus irado. Ouça! Ele jejuou durante 3 dias. A igreja estava morta, Sueli. A igreja na época, em 1714 a 1749, ele chegou na sua igreja, ele era alto, comprido, magro, colocou a Bíblia, abriu e lia um texto lá no Velho Testamento. Colocou sua mão direita em cima do púlpito, com a cabeça baixa e começou a pregar. E ao passo que a mensagem foi desenvolvendo, as pessoas começaram a olhar. E no meio da mensagem, até no final daquele sermão, pessoas agarravam, pessoas infartaram e morreram no dia. Pessoas agarraram naquelas pilastras e clamando a Deus no final da mensagem: Deus, não nos deixa descer o inferno. Através dessa mensagem de Jonathan Edwards, as tabernas se fecharam na cidade e houve um grande avivamento em 1714. Um grande avivamento. Eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há ninguém que poderá te proteger se seus pés resvalar.
o seu corpo não conseguirá sustentar, dizia Jonathan Edwards. Por isso, meus amados, vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o evangelho primitivo. Vamos alimentar do verdadeiro evangelho. O evangelho da forma que ele é, claro, incisivo, completo. Amém? Para que nós possamos mergulhar a cada dia. Há pessoas que estão aqui, tem pessoas que já se batizaram tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 15 anos, até mais. Mas nunca leram a Bíblia uma vez sequer. E fala assim, não sei por que Deus ele não fala comigo. Como que ele vai falar com você se você não tem interesse em conhecer o respeito dele? Como que você vai ter uma relação íntima, estreitada com ele? Irmão, a Bíblia fechada, como diz os antigos puritanos, é apenas um livro, mas aberta é a boca de Deus falando. Deus ele quer que você tenha e mergulhe na palavra. Ah, pastor, há muitas complexidades, eu não entendo de muita coisa, há umas palavras difíceis. Tem um Google. Amém? Você ligar para mim, para perguntar o que significa ócio. Não precisa. Tem um Google. Eu joguei fora, semana passada, minha mãe jogou fora uma coletânea de livros que tínhamos lá em casa. Dessa grossura, mais de 1.500 páginas cada um. Coleção de dicionários. Pesava mais de 20 quilos. Joguei tudo fora. Para quê hoje? Não precisa mais. Quem me entende? Amém? O que o povo precisa é de se interessar mais para as coisas de Deus. Hoje o que nós precisamos é de interessar mais para as coisas do Altíssimo e mergulhar com mais profundidade na Escritura Sagrada. Amém? Pastor, eu estou muito fraca, sabe? Eu não sei, estou pensando em desviar, não sei, é uma luta, não estou aguentando mais. Você não está aguentando mais porque você é relaxado, preguiçoso. Você não jejua, você não ora, você não busca, você não lê a palavra, você não é contínuo nas reuniões, você não chora na presença de Deus, você não clama por Ele. Se você está fraco, clame a Ele. Como dizia o príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele dizia, quando você estiver fraco, clame a Deus por força. E quando Ele te der força, clame a Ele para que Ele mantenha a força. E quando você estiver orando, clame a Ele para que Ele te mantenha orando. Mas esteja sempre aos pés do Salvador. Esteja sempre aos pés do Salvador. Amém? E quando você entender e colocar em prática isso, nunca mais você vai depender de profeta. Você vai sair daquele grupo de gente que faz aquela caravana, sabe, semanal. Hoje eu estou na igreja daquele fogo puro lá. Hoje, amanhã, eu estou na igreja daquele outro profeta lá. Depois da manhã, eu estou na igreja daqueles canela de fogo lá. Ah, no outro dia, eu vou estar naquela outra igreja que tem uns profetas lá do Bambambam. Bam, bam. Eles falam tudo, revela até o CPF da gente. Né? Aí faz uma maratona semanal, aí você olha a vida dessas pessoas que ficam buscando revelação, não sai do lugar. É muita revelação para não acontecer nada. Por quê? Por quê? Porque o verdadeiro profeta, quando profetiza, ou o verdadeiro servo, Deus ele fala com você onde você estiver. Quem está me entendendo aqui? Amém, pessoal? Vamos focar nossa mente. Vamos sermos inteligentes e buscar a fonte das águas vivas. Vamos deixar de ficar somente ouvindo blá, blá, blá e conversa. E vamos passar a ouvir a voz do próprio Deus. Não é melhor assim? É muito bom ouvir a voz de Deus, né? De Deus, porque hoje é muita profetada, é muita conversinha fiada, entrega a revelação que nunca cumpre, não acontece, né? É muita conversinha, é muito fácil formular uma revelação, entregar uma revelação a alguém e incentivar o coração e dar ilusão e esperança aonde que não existe. Mas quando Deus ele fala, ele cumpre. Amém, pessoal? Agora, melhor ainda do que tudo isso, é o Deus Todo-Poderoso falar com você. Pastor,
Eu não sei, eu estou procurando, sabe, uma direção de Deus. Queria que Deus falasse comigo, porque eu estou querendo, sabe, casar com aquele fulano. Mas ele é casado, sabe, pastor? Ele é casado, mas ele não gosta mais da mulher, sabe? E ele falou que quer ficar comigo, mas ainda não terminou o casamento. Eu não sei, eu quero que Deus me responda. Deus vai te responder. Ele diz para você que você vai para o inferno se você adulterar com ele. Deus vai responder para você. Amém, pessoal? Sim ou não? Amém? Já respondeu a palavra. Deus não vai responder para você uma coisa que já está escrito. Usa a cabeça, usa a inteligência. Usa a cabeça. Deus não vai revelar para você algo que já está escrito. Amém, pessoal? Você está bravo, né, pastor? Não estou, não. É o meu jeitão mesmo. Amém, pessoal? Meu jeitão mesmo. Fica tranquilo, fica em paz, suspira, que Jesus ainda está aqui. Amém? Mas não vai nessa conversa fiada, não. Mergulhe na palavra, busque a orientação de Deus. Busque a orientação do Senhor, que Deus ele vai te dar uma boa direção. Amém? Ah, pastor, estou com um namoradinho aí, sabe? Ele está querendo uma prova de amor. Manda ele orar e jejuar. E arrumar um serviço para poder me sustentar. Vagabundo. Desculpa pelo vagabundo. Eu acho que está na hora de terminar, porque já está passando os limites. Então vamos colocar de pé em nome de Jesus.